Doutor Destino tem a fórmula secreta para viajar pelos universos, pelo multiverso da Marvel. Ou será que o Reed Richards já está calculando tudo para ele ir atrás do Doutor Destino e salvar o Franklin Richards? É isso que a foto dos irmãos russos está causando aí na internet, galera. Os diretores aí do filme de Avengers Doomsday postaram uma foto meio intrigante e a gente vai teorizar o que pode ser naquela foto que não dá para ver muito bem aquilo ali. Vamos teorizar as duas partes que mais estão sendo faladas aí na internet, né? Cada detalhezinho. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente teorizar sobre essa foto enigmática dos irmãos russos que eles postaram, né, essa semana, no dia de ontem, se eu não me engano, no Instagram. Eles postaram ali no Instagram deles essa imagem que vocês estão vendo, que é muito intrigante, não dá pra gente ver absolutamente nada, mas as teorias estão rolando, né? Bom, vamos começar falando justamente do que a gente consegue perceber dessa imagem. Uma coisa que é meio óbvia ali pra gente é que aquilo ali é um provável quadro negro. E aí a gente já começa a pensar, quadro negro, Reed Richards, né? Aquele quadro bem parecido com o dele no filme de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então a gente começa a ligar os pontos e falar, tem alguma coisa relacionada a isso. A gente não consegue ver o que estava escrito ali. Eu até vi algumas pessoas teorizando que poderia ser o Apocalipse. Eu vi muita gente teorizando que poderia ser o Apocalipse por causa das letras ali que estavam esquisitas, né? Mas eu acho impossível, né, ser o Apocalipse, galera. Não tem como ser o Apocalipse, até porque não tem nem por que o Apocalipse aparecer aí no filme de Doomsday. Não tem nem sentido ele aparecer. Mas vamos para as teorias principais. Muita gente está acreditando que pode ser alguma coisa relacionada ao Doutor Destino, o que deve fazer um sentido, ou também ao próprio Reed Richards, que também faz um sentido enorme. Eu vou começar falando da teoria do Reed Richards, que na minha opinião seria a mais provável, né? Vamos lá. Como a gente consegue perceber nessa imagem que os irmãos russos postaram, claramente é um quadro negro, com algumas coisas escritas e provavelmente não são letras, não são frases, por exemplo. Provavelmente aquilo ali são cálculos. E quando a gente vê um quadro negro e cálculo, a gente já imagina no Reed Richards, principalmente porque esse quadro negro tem aquele detalhe, tipo aquele rodapé ali do quadro, meio amarelo, meio dourado, não sei, muito parecido com o quadro negro do Reed Richards que a gente viu lá em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então a gente já começa a pensar, pô, é só um quadro negro aleatório, pô, só um quadro negro do Reed Richards, ele tá fazendo cálculos. Aí que a gente já se engana. Por quê? Se ele tá fazendo cálculos naquele quadro negro, né, se na teoria aquele quadro negro é realmente dele, ele tá fazendo cálculos, obviamente ele ainda está no seu universo. E a gente já viu na cena pós-crédito de Thunderbolts que eles vieram para o universo meio-meia. Ou seja, galera, a gente deve ter essa cena do quadro negro ali provavelmente num começo de filme de Doomsday, aonde o quarteto, né, ou o trio, não sei, né, o quarteto ainda estaria no universo 828, né, que é o universo deles que a gente viu em Primeiros Passos, né. Eles estariam ali calculando alguma forma para ir para outro universo para tentar encontrar o Franklin Richards que teria sido roubado pelo Doutor Destino. E essa é a minha aposta principal para essa imagem. Provavelmente não é nada absurdo, galera, mas é alguma coisa relacionada ao Reed Richards com certeza. Mesmo se não for essa teoria que eu estou falando, é alguma coisa relacionada ao quadro negro dele, né? E aí poderia ser justamente sobre isso. Reed Richards está sem o seu filho. Doutor Destino, né, o Victor Von Doom roubou o Franklin Richards na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Com isso, o quarteto precisa arrumar um jeito de tentar achar o Franklin Richards. Eu já até falei isso muitas vezes aqui no canal, não tem nem como eu deixar no card algum vídeo, porque eu já falei isso várias vezes aqui no canal. Provavelmente, né, o Franklin Richards deve ter ido junto com o Doutor Destino roubou ele e o quarteto vai ter que meio que localizar as últimas passagens do Doutor Destino, por onde ele passou por último, né? E uma dessas passagens poderia ser no universo meio-meia, e por isso, né, teria sido na teoria a última passagem do Doutor Destino. E com isso, o Reed Richards, né, junto com o quarteto, iria até o universo meio-meia para tentar achar o Franklin Richards que tá preso junto aí com o Doutor Destino, né? Por isso a gente veria aquela cena pós-crédito de Thunderbolts, aonde eles chegam no universo meio-meia, né? Eles estariam procurando o Franklin Richards. E por essa imagem que os irmãos russos colocaram pra gente, né, que eles postaram pra gente aí, dá pra perceber alguns detalhes ali meio em círculos, meio circulares, o que pode ser alguns desenhos relacionados a viagens, tanto temporais quanto multiversais. A gente já teve o Reed Richards, né, fazendo aqueles cálculos sobre viagem no tempo,
algumas viagens ali de buraco de minhoca, para ele fazer todo aquele trâmite de Quarteto Fantástico Primeiros Passos de teletransportar alguma coisa para outra coisa, de um lugar para outro. E a gente viu que são cálculos meio parecidos, de buracos de minhoca. São os mesmos cálculos, né, referentes à viagem multiversal também. Então faria sentido, né, esse quadro negro que os irmãos Russo postaram ser relacionado ao Reed Richards fazendo seus cálculos para tentar achar o Franklin Richards, e ele acaba caindo no universo 66, assim como a gente viu na cena pós-crédito Thunderbolts. Mas vamos para a próxima teoria, que é a do Doutor Destino. Tem muita gente acreditando que esse quadro negro não é em relação ao Reed Richards, mas ao Doutor Destino. Vamos lá, essa teoria se basearia, né, no fato do Doutor Destino, do Victor Von Doom, estar no universo 828 até então. A gente viu na cena pós-crédito Quarteto Fantástico que ele estaria no universo 828, ali conversando com o Franklin Richards, e na teoria ele ainda está no universo 828 do quarteto. Mas por que ele estaria ali, né? Ele poderia usar isso como uma sacada. Ele poderia, né, aquele quadro negro ali, poderia não ser do Reed Richards, mas sim do Doutor Destino. E ele estaria fazendo aqueles cálculos ali, porque o Victor Von Doom é muito inteligente, a gente sabe muito disso, né? E ele estaria fazendo aqueles cálculos no quadro negro pra ele também descobrir alguma coisa relacionada ao multiverso. Obviamente ele já sabe muito sobre o multiverso, né? Mas seriam cálculos relacionados a ele fazer viagens para outros multiversos. Eu vi muita gente teorizando também que dentro dessa teoria do Doutor Destino, né, que ele poderia fazer aqueles cálculos que seriam para ligar universos. E essa seria a grande explicação de como seriam ligados os universos, os outros universos da Marvel, né? Seriam ligados, por exemplo, o universo lá dos X-Men, da Fox, o Quarteto Fantástico aqui de Primeiros Passos, né, do 828, o universo 66. Tudo isso seria ligado por esse cálculo do Doutor Destino. E ele saberia disso por meio desse cálculo. Por isso, né, que teria que juntar todas as equipes ali para lutar contra o Doutor Destino, porque ele focaria nesses três universos principais, né? Os X-Men da Fox, o universo 66 e o universo do Quarteto Fantástico de Primeiros Passos, o 828. Essa seria a segunda teoria, de que aquele quadro negro ali não é relacionado ao Reed Richards, mas sim ao Doutor Destino. Aqueles cálculos que a gente está fazendo é o Doutor Destino. A gente consegue perceber que, cara, os cálculos estão meio esquisitos, parecem até de outra língua, por isso que muita gente estava teorizando que poderia ser o Apocalipse, né? E poderia ser também o Doutor Destino usando outras línguas. A gente sabe, né, que nos quadrinhos o Doutor Destino ele usa, sim, outras línguas até próprias, né? Línguas que não existem na vida real. Então poderia ser, sim, alguma coisa relacionada a isso. Eu não acho impossível que seja realmente o Doutor Destino criando algum tipo ali de teoria multiversal, algum jeito de ligar os seus universos, até porque a gente sabe que ele vai montar um mundo de batalha nesse filme, aonde, né, ele vai unir diversos universos em um só, e assim seria o mundo de batalha, né? Cada país do mundo de batalha é um pedaço de um universo, e isso poderia até causar mais uma incursão, a maior provavelmente, né? E essa seria a teoria, de que assim que ele conseguiria ligar os outros universos para ele construir o mundo de batalha. Obviamente, ele tentaria pegar alguma parte do universo 66, do universo 828, do universo dos X-Men da Fox. Faria sentido, né, ele ir até cada universo para tentar pegar um pedaço. E, obviamente, ele precisaria fazer os seus cálculos, toda a sua questão matemática, para tentar achar essa ligação entre os universos. E essa ligação seria justamente, né, com esse cálculo da foto dos irmãos Russo, galera. Bom, é uma teoria muito louca, tanto a do Reed Richards quanto a do Doutor Destino, porque a gente não consegue ter noção nenhuma daquela imagem dos irmãos Russo. A gente não consegue ter nada, a gente não tem nada sobre aquilo ali, sabe? São teorias que a gente consegue se basear pelo fato de ser realmente um quadro negro com algumas coisas escritas. Provavelmente cálculos. Então, obviamente, a gente já liga aos dois, Doutor Destino e Reed Richards. Se, né, realmente isso se confirmar, né, a questão do Reed Richards que eu falei na primeira teoria, seria muito interessante porque a gente, como eu falei, a gente veria eles antes de ir pra Thunderbolts, cara. A gente ainda não viu eles indo pra Thunderbolts, né, pro universo 66. Thunderbolts se passa após Quarteto Fantástico Primeiros Passos, porque a gente já viu na cena pós-créditos que eles estão chegando aqui no universo 66, né? Ou talvez tem gente também que acredita que
quem chegou na cena pós-crédito de Thunderbolts é o Doutor Destino, na nave do Quarteto Fantástico. E já, né, se ligaria também a essa teoria aqui do Quadro Negro, né? Porque ele iria descobrir essa ligação multiversal, essa ligação de viagem multiversal, e poderia ser ele na nave do Quarteto indo pra Thunderbolts, o que muita gente acredita. Muita gente, inclusive, acha que isso, tipo assim, é uma verdade mesmo, né? Até porque o Kevin Feige já havia falado, né, um tempinho atrás, que não era o Quarteto naquela nave, né? Eu já falei disso aqui no canal, eu acredito que isso seja uma mentira dele, mais pra enrolar a gente, né? Mas, né, essa teoria de ser o Doutor Destino naquela nave junto com o Franklin Richards se encaixaria também, né, dentro dessa teoria do Doutor Destino descobrindo essa ligação entre os universos. Até porque até agora a gente não viu o Quarteto indo pro meio-meia, então tá estranho, né? Eles ainda estão no universo deles desde a cena pós-crédito ali de Thunderbolts, que já se passaram, né, 4 anos ali, desde os acontecimentos do filme de Quarteto Fantástico. Então, pô, já teria um tempo pra caramba, pra eles conseguirem, né, ir pro meio-meia, mas ainda não foram, né? E aí começaria o filme de Doomsday com o Reed Richards ainda no universo 828, tentando achar uma forma de encontrar o Franklin Richards. Seria também mais uma forma de, pô, já se passaram muito tempo e eles ainda não foram pro meio-meia, então quem que foi pro meio-meia naquela nave, né? Poderia ser o Doutor Destino. Comenta o que vocês acham dessa teoria, das duas teorias, qual você acha que seria mais provável e o que você acha que é naquele quadro negro. Às vezes você pode achar que é outra coisa, né? Comenta aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.